Posso orar pelo senhor? Perguntou Lia de pé, com os pés descalços e a barra do vestido rasgada, parada em frente ao banco onde Arthur Almeida, presidente do grupo Almeida em Teixeira, revisava e-mails no celular. Eram 11 horas da manhã de um sábado abafado, e ele havia saído do prédio corporativo apenas para tomar um café e ter 15 minutos de silêncio. Mas aquela menina interrompeu sem hesitação. Ele levantou os olhos, desconfiado. Pensou que ela pediria dinheiro, um lanche, alguma ajuda, mas ela não estendeu a mão, apenas ficou ali parada, com os olhos fixos, como se já tivesse feito aquilo antes. Orar por mim? Ele disse, franzindo o senho. Por quê? Lia respondeu com simplicidade. Porque o senhor tá triste. Arthur deu um sorriso breve, seco, querendo encerrar o contato, mas ela não saiu. Tá triste sim. A cara do senhor tá pesada. E ninguém que tá bem fica com o celular colado na mão e o olho perdido. Ele respirou fundo. Tinha tido uma semana com 3 reuniões canceladas, 2 decisões judiciais contra ele e uma notificação de que o próprio filho Caio, de 13 anos, havia mudado de cidade com a mãe sem sequer se despedir. Mas não ia contar isso para uma criança de rua. Você nem me conhece, respondeu. Lia fechou os olhos e começou a orar ali mesmo, sem tocar nele. Pediu que Deus ajudasse aquele homem a lembrar do que importava. Falou em voz baixa, sem rodeios, como se soubesse exatamente para quem falava. Arthur ficou estático. Quando ela terminou, ele perguntou seu nome. Lia, disse. E você mora onde, Lia? Agora em lugar nenhum, com a minha avó. A gente tá ali na praça. Arthur olhou na direção indicada e viu uma senhora de cabelo grisalho, sentada encostada no tronco de uma árvore, com o que parecia ser um cobertor fino no colo. Ela tá doente? Ela tem dor na perna. E tem dia que a gente não tem onde dormir. Você já comeu hoje? Comi pão com chá. Ele se levantou. Quer tomar um suco? Se for de uva. Comprou 2 copos numa barraca de esquina e sentaram no mesmo banco. Lia tomou o suco como se já estivesse acostumada com aquele lugar, mas sem perder de vista cada movimento ao redor. Arthur, que havia construído um império sobre contratos de segurança privada e gerenciamento de risco, sentia-se desarmado por uma menina de 9 anos. Você vem aqui todo dia? Perguntou. Só sábado, porque é quando dá para sair com a avó. E o resto da semana? A gente fica no abrigo quando sobra vaga. Você estuda? Fazia tempo. Depois parei. Por quê? Porque minha mãe morreu e eu fiquei com a avó. Depois minha avó caiu e eu faltei muito. Ele não respondeu. Apenas ligou para o motorista, Daniel, e pediu para vir buscá-lo. Você quer conhecer um carro com ar-condicionado? Lia riu. Com ar, não. Mas já andei de Kombi com a janela aberta. Arthur sorriu. Então vem comigo. Foram juntos até o carro. Daniel hesitou ao ver a menina. Tá tudo bem, senhor? Ela vai com a gente. Só hoje. Claro. Ao chegar no apartamento de cobertura no centro da cidade, a governanta Rosa se assustou. Senhor Arthur, quem é? Essa é Lia. E lá fora tá a avó dela, Dona Cecília. Elas vão ficar aqui por enquanto. Rosa não questionou. Ligou para a cozinha. Marina, a cozinheira, preparou sopa e pão. Lia comeu sem falar muito. Depois pediu para tomar banho. Rosa a ajudou. Quando voltou, estava de cabelo lavado e vestindo uma camiseta larga da filha de Rosa. Sentou no tapete da sala e começou a desenhar com os lápis de cor que achou numa gaveta. Arthur se aproximou. Tá desenhando o quê? O dia de hoje, do parque até aqui. Ele viu o desenho. Um homem de terno, uma menina de vestido e uma mulher sentada embaixo de uma árvore. E no canto do papel, uma frase. O senhor tá lembrando quem é. Arthur pegou o desenho e olhou fixamente. Depois se levantou, pegou o telefone e ligou para o advogado particular, Sérgio. Quero abrir uma fundação. Sobre o quê? Infância, educação e presença. Nome: Casa da Lia. Pra já. E naquela noite,
enquanto Lia dormia no quarto de hóspedes e Cecília dormia tranquila após o remédio. Arthur sentou-se na poltrona da varanda, olhou a cidade inteira por cima da grade de vidro e, pela primeira vez em muitos anos, não sentiu vontade de voltar ao escritório na segunda-feira. No dia seguinte, Arthur acordou antes do sol. Caminhou pela sala em silêncio, passou pela porta do quarto de hóspedes e escutou a respiração leve de Lia e Cecília. Foi até a cozinha, encontrou Marina já preparando o café. "Dorme pouco, doutor?" ela perguntou. "Dormi o suficiente." Pegou um copo de água, saiu pela varanda e ficou ali parado, observando a cidade acordando. Às 6h40 ligou para Sérgio. "Tem alguma posição da papelada?" "Já estou com os formulários. Falta a assinatura. Posso ir até aí hoje?" "Vem antes do meio-dia. Quero ver isso resolvido." Lia acordou pouco depois. Encontrou Rosa na sala, pediu leite e ficou folheando um livro de receitas como se fosse um catálogo de brinquedos. Arthur se aproximou. "Dormiu bem?" "Muito." "Sua avó tá bem?" "Tá melhor. Disse que é o colchão." "Hoje quero te levar num lugar." "É longe?" "Mais perto do que parece." Saíram às 8. Daniel dirigia com cautela, enquanto Lia observava tudo pela janela. "Já andou nessa avenida?" Arthur perguntou. "Já, mas a pé. Hoje a gente vai entrar num prédio. Quero te mostrar uma coisa." Chegaram a um galpão discreto, antigo, com placas de ferro cobertas por tinta desbotada. Era um imóvel que pertencia a uma das holdings do Grupo Almeida em Teixeira, abandonado desde 2012. Arthur desceu, chamou o zelador, o Sr. Valmir, um homem calado de pouco mais de 60 anos, que entregou as chaves e acompanhou a visita. Ao entrar, Lia tossiu com o cheiro de mofo. "Isso aqui vai virar o quê?" "Um lugar para crianças como você." "Vai ter cama?" "Vai." "E comida?" "Todo dia." "E ninguém vai mandar embora?" "Não se depender de mim." Percorreram o galpão por quase 20 minutos. Arthur fez anotações no celular, pediu fotos do local, orientou Valmir a solicitar uma equipe de limpeza e pintura ainda naquela semana. Na volta, passaram por uma praça onde um grupo de jovens fazia aula de reforço ao ar livre. Lia apontou. "Ali é onde eu ia quando tinha reforço." "Você estudava ali?" "Com a professora Rita. Ela ensinava matemática." "Você gostava?" "Gostava dela. Da matéria não." "Por que parou?" "Porque ela mudou, e depois ninguém quis continuar." Arthur mandou Sérgio anotar o nome da professora. Queria localizá-la. Chegaram ao apartamento perto das 10. Cecília estava na varanda, lendo um livro emprestado da biblioteca de Rosa. "A senhora está melhor?" Arthur perguntou. "Não lembro quando foi a última vez que dormi sem dor. Temos um médico que virá hoje. O senhor é muito correto pra gente. Não é caridade, é compensação." Ela não insistiu, apenas fechou o livro e sorriu. O médico, Dr. Érico, chegou às 10h30. Atendeu Cecília com paciência, escutou o histórico dela, passou medicação de uso contínuo e recomendou exames mais completos. Às 11h15, Sérgio chegou com os documentos. "Está tudo aqui, basta assinar." Arthur leu linha por linha. "Vamos usar o nome Casa da Lia. Simples, direto. Ficará legalizado até segunda. Quero funcionando em 15 dias. Com licença da prefeitura? Se for preciso, com licença ou sem." Sérgio não respondeu. Arthur assinou. Ligou para Regina, a assistente pessoal que coordenava sua agenda havia 10 anos. "Cancela tudo até quarta-feira. Nada de reunião, evento ou jantar." "Senhor, tem compromissos com o secretário de investimentos." Remarca. "E a diretoria do Grupo Espanhol?" "Se quiserem falar comigo, venham aqui." "O senhor tá mesmo falando sério?" "Mais do que nunca." À tarde, Arthur levou Lia até a sede principal da empresa. Subiram juntos. Funcionários nos corredores encararam os dois em silêncio. No andar da presidência, a secretária Vânia tentou impedir. "Senhor Arthur, a reunião de conselho não vai acontecer. Mas o presidente da holding está esperando."
Ele pode continuar esperando. Entraram na sala. Lia olhou tudo. Tem prêmios demais. Acha exagerado? Acho que quem precisa saber que fez certo não pendura para todo mundo ver. Arthur riu pela primeira vez no dia. Pediu que Rosa buscasse Cecília. Queria que as duas vissem o que havia sido construído. E que vissem também o que estava prestes a ser desconstruído. Às 5 da tarde, sentaram todos juntos na varanda do apartamento. Marina trouxe bolo, suco, café. Lia desenhava no chão, com um lápis de cor. Arthur olhou e reconheceu os traços. Esse é o prédio da empresa? É. E esse aqui? É o galpão. E essa aqui? Sou eu e o senhor, sem terno. Ele sorriu, apoiou a mão sobre o papel e disse, obrigado. Lia não respondeu. Só continuou desenhando. Daniel apareceu na porta com o celular na mão. Senhor. O conselho da holding convocou uma assembleia extraordinária para quinta-feira. Parece que querem votar sua permanência. Arthur se levantou. Então é melhor eu preparar um discurso à altura. E voltou para dentro com passos firmes, sem hesitar, porque agora ele sabia exatamente o que estava defendendo. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Arthur já estava em pé. Não se vestiu com o costumeiro terno escuro, mas sim com uma camisa clara e calça de brim leve. Pegou um bloco de notas e começou a escrever à mão o que queria dizer na assembleia extraordinária da quinta-feira. Quando terminou, desceu até a cozinha, onde Marina preparava o café. Dormiu, doutor? Ela perguntou. Menos do que devia. Mais do que esperava. Lia apareceu logo depois com os cabelos bagunçados e descalça. Hoje tem coisa para fazer? Ela perguntou direto. Tem. Mas você decide se vai junto ou não. Ela assentiu com a cabeça e pediu leite. Enquanto tomava café com pão quente, Arthur ligou para Sérgio. Preciso de um parecer jurídico sobre o uso emergencial do galpão. Tem alguma brecha? Existe a figura de entidade de uso social provisório. Se for com fins humanitários, há respaldo. Mas não espere apoio do conselho. Eu não espero mais nada deles. Às 8h15 chegaram à sede do grupo. Dessa vez, Cecília foi também, levada por Daniel com auxílio de uma cadeira dobrável. Subiram direto para o auditório do 8º andar, onde cerca de 30 executivos, conselheiros e representantes do grupo já estavam reunidos. Regina, a assistente, tentou impedir. Senhor Arthur, não é apropriado trazer. Todos vão ouvir. Entraram juntos. O burburinho cessou quando viram a menina de vestido simples e a idosa entrando ao lado do presidente da holding. Arthur subiu ao palco improvisado. Eu sei o que estão pensando. Sei que alguns de vocês acham que eu enlouqueci, que me perdi emocionalmente, ou que estou usando a estrutura da empresa para fins pessoais. Então, antes que decidam sobre minha permanência, me escutem. Esta aqui ao meu lado se chama Lia. Ela me encontrou num parque público. Me pediu para orar por mim e me lembrou de quem eu era antes de virar o executivo que vocês conhecem. E esta senhora Cecília é sua avó, que mesmo doente e esquecida por todas as políticas públicas, carrega dignidade no olhar. As duas me acordaram. E eu não tô pedindo que vocês se comovam. Tô pedindo que parem de fingir que a gente não tem responsabilidade com quem é esmagado por essa estrutura que a gente mesmo construiu. Um dos conselheiros, Sérgio Murilo, ergueu a mão. E o que exatamente o senhor pretende fazer? Distribuir capital do grupo como esmola? Pretendo usar os recursos do meu patrimônio pessoal para construir a Casa da Lia, um centro de acolhimento, educação e saúde para crianças em vulnerabilidade. E quem quiser se opor a isso pode ficar à vontade. Mas saiba, eu não tô recuando. Outro diretor, Camila Barbosa, tentou intervir. A sua imagem é vinculada à marca. Toda ação sua respinga na reputação institucional. Então talvez seja hora de a instituição repensar sua reputação. Porque se uma ação de acolhimento gera dano de imagem, é porque a imagem está errada. Um silêncio desconfortável tomou a sala. Arthur continuou. Eu vou fazer. Com ou sem o apoio de vocês. Quem quiser ficar, ótimo. Quem quiser sair, pode sair.
Mas quem ficar, que entenda. Essa empresa vai ter lado. E o lado dela vai ser o de quem não tem ninguém. Desceu do palco. Não esperou palmas nem vaias. Apenas saiu com Lia e Cecília ao lado. No caminho até o elevador, Camila o seguiu. Você sabe que isso vai cair na imprensa, né? Deixa cair. Vão te pintar como desequilibrado, populista, inapropriado. Desde que não me chamem de omisso, já vai estar melhor do que antes. Quando chegaram ao térreo, Daniel os esperava com o carro. No caminho de volta, Lia perguntou: O senhor ficou bravo? Não. Fiquei em paz. Mesmo eles reclamando? Quem reclama geralmente não entendeu nada. E eu tô tentando fazer com que eles entendam. De tarde, já no apartamento, chegaram os primeiros donativos. Camas, livros, brinquedos, caixas com uniformes escolares. Voluntários se apresentaram. Entre eles uma mulher de 30 e poucos anos de cabelo preso e olhar firme. Sou a professora Rita, ela disse. Lia me falou do senhor. Vim ajudar. Lia sorriu e correu para abraçá-la. Ela é de verdade, gritou. Arthur apertou a mão de Rita com força. Seja bem-vinda. No fim da tarde, a equipe da TV local bateu à porta. Recebemos relatos sobre o projeto. O senhor aceita dar uma declaração? Arthur hesitou. Depois assentiu. Vamos falar da fundação. Só dela. A matéria foi ao ar naquela mesma noite. Imagens da menina desenhando, da avó sorrindo, do galpão sendo preparado, e uma fala simples de Arthur. O dinheiro que construiu esse império pode, no mínimo, sustentar alguma esperança. Se não servir para isso, não serve para nada. Nas horas seguintes, o telefone não parou. Uns querendo parabenizar, outros se distanciar. Um repórter insinuou que tudo era jogada de marketing. Arthur respondeu com um texto publicado nas redes sociais da empresa. Marketing é quando se pensa em imagem. Isso aqui é memória. E enquanto a cidade se dividia entre aplausos e dúvidas, Lia dormia abraçada à avó num quarto limpo, com ar-condicionado suave e uma luz de abajur acesa. Arthur passou pela porta, viu as duas dormindo, encostou devagar e voltou para a sala, onde sentou-se diante de um caderno em branco. Pegou a caneta e escreveu uma frase que não sabia de onde vinha, mas que sentia ser o início de alguma coisa maior. Tem hora que a oração não resolve tudo, mas faz a gente lembrar do que precisa resolver. Depois fechou o caderno e olhou pela janela, com a certeza de que pela primeira vez em muitos anos, ele não estava mais olhando para a cidade de cima, mas de frente. Arthur acordou antes das 6 da manhã com o celular vibrando insistentemente. O nome na tela era de Rubens, seu assessor de imprensa. Arthur, a matéria da TV explodiu. Tá nos portais, redes, até colunista político comentando. Tão dizendo que você é o primeiro bilionário a se engajar de verdade com moradia e infância. Arthur, com a voz ainda rouca, respondeu apenas: Ótimo. Vamos continuar trabalhando para merecer esse comentário. Desligou, se espreguiçou e caminhou até a varanda. O sol nascia, e Lia já estava acordada, sentada com um caderno de desenhos no chão. Tive uma ideia, ela disse sem levantar os olhos. A gente podia chamar a casa de Fundação Abraço, porque abraço é quando a gente tá sozinho e alguém lembra da gente. Arthur sorriu e respondeu: É exatamente isso. Cecília, a avó, também acordava, e Marina preparava café para todos. Ainda no café da manhã, Daniel chegou com o notebook na mão. As doações aumentaram mais de 400% desde ontem. Gente querendo ajudar com comida, móveis, serviços. E olha isso aqui. Uma arquiteta chamada Rosa propôs um projeto de reestruturação do galpão, sem custo. Arthur olhou para as imagens no computador e assentiu. Chama ela aqui? Às 10 da manhã, a sala estava cheia. A arquiteta Rosa, o advogado Sérgio, a professora Rita, Marina, Daniel, Lia, Cecília e 2 voluntários recém-chegados, Ana, estudante de pedagogia, e Mauro, técnico em enfermagem. Rosa mostrou plantas e disse:
Com materiais simples e reaproveitados, consigo levantar o básico em 2 meses. Vai depender mais de mão de obra do que de verba. Arthur olhou para o grupo e disse: Então vamos começar hoje. Mandaram buscar ferramentas, madeira, tinta, cimento. Ligaram para vizinhos, abriram grupos nas redes, pediram voluntários. No início da tarde, chegaram os primeiros trabalhadores, um encanador desempregado, uma enfermeira aposentada, um jovem pedreiro recém-saído do sistema prisional. Marina distribuiu água e pão. Cecília sentou na entrada com sua cadeira de rodas e cumprimentava cada pessoa com um bem-vindo sussurrado. Lia entregava crachás improvisados feitos com cartolina. E Arthur, de luvas nas mãos, ajudava a carregar tábuas, pregar vigas e limpar paredes. Uma repórter apareceu de surpresa e perguntou: Por que o senhor está fazendo isso com as próprias mãos? Ele respondeu: Porque por muito tempo eu usei só as palavras. À noite, todos estavam exaustos, mas ninguém queria ir embora. Acenderam luzes improvisadas. Tocaram músicas baixinho de um rádio antigo. Uma jovem violinista apareceu e tocou por meia hora para as crianças que já começavam a frequentar o espaço mesmo sem estrutura. A emoção tomou conta. Marina chorava em silêncio. Mauro organizava uma lista de medicamentos. Ana montava um cronograma de atividades educativas. Rosa rabiscava no papel ajustes para tornar o espaço mais acolhedor. E então, chegou o carro preto, com vidros escuros, estacionando bem em frente ao portão. Dele saiu um homem engravatado com o crachá do Conselho Municipal. Senhor Arthur Vasconcelos? Perguntou. Arthur assentiu. O senhor foi notificado. Estão pedindo embargo imediato da obra por ausência de alvará e risco à segurança pública. A fundação não tem registro formal. E denúncias foram feitas sobre possível uso indevido de recursos privados para fins paralelos à holding da qual o senhor é sócio majoritário. Arthur pegou o papel da mão do fiscal. Leu sem expressão. Lia puxou seu braço e perguntou: Eles vão fechar tudo? Arthur não respondeu. Apenas caminhou até a arquiteta Rosa e disse: Por hoje é só. Mas ninguém desmonta nada ainda. Amanhã cedo a gente vai direto para a secretaria. Marina sussurrou: Vão travar tudo. Daniel, do lado, disse: Eles vão tentar. Cecília, mesmo sem ouvir direito, percebeu o clima. E disse em voz fraca: Toda vez que tentam calar a bondade, é porque ela fez barulho certo. Arthur foi até o portão, olhou para a rua, respirou fundo, e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Se querem travar o projeto, que mostrem no jornal a imagem do fiscal expulsando crianças de um espaço limpo com cama e comida. Porque amanhã eu trago câmera. E se for guerra de imagem, é uma guerra que eu aprendi a vencer faz tempo. O grupo reagiu com aplausos tímidos. Lia segurou sua mão com força, e sem saber o que dizer, apenas apertou mais. De madrugada, Arthur ligou para uma velha amiga de faculdade, hoje procuradora do estado. Contou tudo. Ela prometeu buscar uma liminar de funcionamento provisório. Vai ser difícil, mas talvez seja possível como instituição emergencial de acolhimento. E naquele momento, enquanto a cidade dormia, alguém filmava o portão da fundação escondido no carro preto, falando ao telefone com alguém que dizia do outro lado da linha: Vamos destruir essa imagem antes que ele se torne símbolo. Se ele virar exemplo, os outros milionários vão começar a copiar. E a gente sabe que isso bagunça o jogo. Mas nem o fiscal nem os donos do jogo sabiam ainda o que Lia faria no dia seguinte. Quando descobrisse que uma das crianças que apareceu no portão tinha desaparecido misteriosamente horas depois de ser vista com um homem de terno, e que uma corrente de denúncias anônimas começaria a chegar à polícia na mesma manhã, tornando o caso ainda mais urgente e forçando Arthur a decidir entre obedecer à ordem de embargo ou proteger com risco pessoal aquilo que ele já chamava de lar. O telefone de Arthur tocou às 6h40 da manhã. Era a procuradora Isadora Lima, a amiga da universidade com quem havia falado na madrugada anterior. Consegui uma audiência de urgência, hoje às 9h, na Promotoria Central. Apareça com toda a documentação, nomes e, se possível, a própria Cecília e Lia.
Arthur agradeceu. Ligou para Daniel. Prepare o carro, vamos com elas. Em menos de 40 minutos, estavam prontos. Cecília estava visivelmente mais fraca, mas insistiu em ir. Eles precisam ouvir de quem sente na pele. No caminho, Lia olhava pela janela e perguntava se ia doer contar a verdade. Às vezes dói, respondeu Arthur, mas é pior ficar calado. Na promotoria foram recebidos com surpresa. A sala de espera estava cheia, mas um promotor assistente veio pessoalmente conduzi-los para dentro. O Dr. Paulo Barreto pediu prioridade total. Paulo, homem de 50 e poucos anos, olhar firme e sem pressa, ouviu tudo por mais de 30 minutos. Lia falou com calma. Cecília explicou as condições do abrigo em que foram expulsas por falta de pagamento e mencionou o nome da antiga coordenadora, que, segundo ela, guardava comida boa só para os protegidos. Arthur mostrou plantas, imagens, recibos e cópias das transferências feitas com seu próprio CPF. Ao final, Paulo disse: "Vamos garantir um parecer de urgência para evitar qualquer ação de despejo ou interdição por 72 horas. É pouco tempo, mas suficiente para registrar a fundação e pedir alvará social com efeito retroativo." Arthur assentiu. Já é o bastante para que ninguém desmonte o que estamos levantando. Saíram da promotoria por volta das 10h30. A imprensa já os aguardava. Um jornalista se aproximou e perguntou a Lia o que ela sentia. "Sinto que agora escutaram minha oração." No caminho de volta, o celular de Arthur vibrou com mensagens da holding. Um novo dossiê estava sendo preparado por uma ala do conselho, acusando-o de desvio de conduta e exposição indevida da marca. O advogado Sérgio alertou: "Eles vão usar isso como justificativa para tirá-lo do comando." Arthur respondeu apenas: "Deixa que tentem." Ao chegarem à fundação, foram recebidos com aplausos e mais de 20 voluntários. A arquiteta Rosa informava que a instalação da parte elétrica havia sido adiantada por um grupo de eletricistas aposentados que se ofereceram para ajudar. Marina cozinhava em fogo improvisado no quintal. Mauro organizava consultas com um posto de saúde parceiro. Rita já tinha reunido mais de 20 crianças para as primeiras aulas de leitura. Lia correu para abraçar uma delas. "Essa aqui é a Bia. Ela tinha sumido, mas voltou." A frase fez Arthur virar imediatamente para Mauro. "Como assim tinha sumido?" Uma vizinha disse que viu ela entrar num carro na terça-feira e só reapareceu ontem perto do terminal. Disse que um homem de paletó tinha chamado ela dizendo que era assistente social. Mas ninguém tem o nome. Arthur cerrou os punhos. Ligou direto para Isadora. "Precisamos registrar uma denúncia formal sobre isso agora." Ela marcou com uma delegada aliada, responsável por casos de exploração infantil. Às 13 horas, Arthur, Mauro, Rita e Lia estavam na delegacia. Bia ficou no abrigo com Marina e Rosa. A delegada, doutora Selma Vasques, ouviu tudo com atenção. Esse tipo de aliciamento não é novo, mas quando envolve alguém com aparência oficial é sinal de rede organizada. Arthur perguntou o que fazer. Primeiro, proteção reforçada no espaço. Segundo, registro de todas as entradas. Terceiro, as câmeras. O senhor tem imagens? Ainda não. Mas posso instalar hoje. Faça isso, e me avise se alguém estranho aparecer. Ao sair da delegacia, Lia perguntou a Arthur: "Você vai proteger a Bia?" "Vou proteger todas, inclusive você, mesmo que eles fiquem bravos. Mesmo que tentem me derrubar." E era exatamente o que acontecia. Naquela mesma tarde, 3 colunistas do mercado financeiro publicaram notas sobre o comportamento instável e emocional de Arthur Vasconcelos, sugerindo que seu afastamento seria o melhor caminho para resguardar o valor da marca diante de um projeto pessoal que mistura sensibilidade com risco fiscal. Sérgio alertou: "Arthur, a votação do conselho pode ser antecipada para amanhã." Arthur respondeu apenas: "Então a fala que eu preparei para quinta eu uso quarta." Na fundação, as atividades não paravam. Um artista plástico ofereceu murais para as paredes. Uma empresa pequena doou colchões. Um padeiro da periferia levou pães para o jantar.
Lia organizava os nomes num caderno com desenhos. Esses são os que chegaram hoje, e esses os que voltaram. Ao ver o nome de Bia sublinhado com coração, Arthur sentiu uma fisgada no peito. Aquilo não era mais um projeto. Era um elo. E nenhum conselho, nenhum colunista e nenhuma acusação velada ia quebrar o que já se formava ali. Ao anoitecer, a delegada Selma ligou. Precisamos conversar. Descobrimos uma coisa sobre o carro que levou a Bia. E não é pequena. Arthur chegou à delegacia menos de 20 minutos depois da ligação da delegada Selma. Estava com Mauro, Sérgio e Daniel. Na sala, Selma os aguardava com 3 pastas abertas sobre a mesa e o rosto grave. Localizamos o carro que pegou a Bia. Placa clonada. Veículo registrado em nome de uma empresa de fachada no interior do estado. O motorista foi visto em outros bairros nos últimos meses tentando abordar outras meninas. Usava um crachá falso da assistência social. Isso confirma uma operação de aliciamento. Mas o mais grave é que um dos documentos falsificados carrega um selo semelhante ao da Fundação de Desenvolvimento Infantil Betel. E essa fundação é subsidiada por recursos de empresas do próprio setor privado. Inclusive, 3 delas são fornecedoras indiretas da holding da qual o senhor ainda faz parte. Arthur não respondeu. Olhou para Sérgio, que balançou a cabeça em silêncio. Selma continuou. O que isso significa é que há dinheiro circulando por dentro de contratos que ninguém audita, e alguém muito acima deu cobertura para esse tipo de movimentação. Mauro perguntou. Isso é tráfico? Selma assentiu. É aliciamento com intenção de tráfico, e como não há denúncia direta das famílias, porque essas meninas são invisíveis, os caras fazem isso há anos. Mas agora a história furou a bolha. E o nome de vocês já está rodando em grupo de políticos. Arthur apoiou as mãos sobre a mesa. O que eu preciso fazer? Primeiro, segurança reforçada. Segundo, tornar público antes que eles controlem a narrativa. Terceiro, não sair da frente. Lia e Cecília estavam na casa da Lia quando Arthur chegou no fim da tarde. Ele passou direto por todos os voluntários e foi até Lia. Eu preciso que você me diga o nome de todas as meninas que já dormiram aqui, desde o primeiro dia. Lia abriu o caderno. Tinha 38 nomes. 15 tinham voltado mais de uma vez. 5 haviam desaparecido e voltado. 2 não foram mais vistas. Arthur pegou o caderno, escaneou página por página e mandou direto para Selma. Em seguida, reuniu todos no pátio. Marina, Rosa, Rita, Mauro, Ana, Daniel e outros voluntários. A partir de agora, portão fechado, controle de entrada, câmeras instaladas, ninguém dorme sozinho. E toda criança que chegar será registrada com foto, nome, contato e o máximo de informação possível. Essa casa é alvo. Rosa perguntou. Alvo de quem? Arthur respondeu. De quem lucra com silêncio. Às 19 horas, a imprensa já publicava as primeiras matérias. Carro suspeito de rapto circulava com documentos falsos vinculados a projetos sociais terceirizados. Arthur Vasconcelos teria financiado sem saber entidades envolvidas com exploração infantil. Sérgio ligou. Arthur, isso vai bater na CVM. Eles vão te pressionar com processos de responsabilização. Arthur disse. Que tentem. Se entrarem com processo, a gente entra com denúncia criminal. Na mesma noite, Arthur convocou uma coletiva improvisada na própria casa da Lia. Câmeras posicionadas, um banner com o nome da fundação atrás e uma única mesa com ele, Selma e Lia sentados. Ele falou com voz firme. O que descobrimos é grave. Muito grave. A casa da Lia não é só uma iniciativa de acolhimento. Agora ela é evidência. E enquanto houver um nome, um rosto, uma menina que precise ser protegida, eu não vou recuar. A partir de hoje, esta casa tem proteção jurídica, apoio da promotoria e vigilância digital voluntária. Quem tentar derrubar vai aparecer. A coletiva durou 11 minutos, mas em menos de meia hora já era manchete nacional.
Enquanto isso, nas redes, perfis anônimos começaram a publicar supostas fotos antigas de Arthur em festas com empresários investigados. Tentaram ligar seu nome a fundos irregulares e um escândalo de 12 anos atrás que envolvia o uso de laranjas na compra de terrenos em Paraty. Sérgio ligou. Eles começaram. Arthur respondeu. Então a gente vai até o fim. À meia-noite, já de volta ao apartamento, Arthur sentou-se na poltrona da varanda e olhou para o caderno de Lia, agora digitalizado e armazenado em nuvem. Pegou o celular. Ligou para Isadora. Se der tudo errado, você assume a fundação. Vai dar certo. Mas se não der, me promete. Prometo. Olhou para o céu, respirou fundo e entrou no quarto de hóspedes. Lia dormia com Cecília, ambas tranquilas. Na mesa de cabeceira, o mesmo caderno com os nomes. Ao lado, um bilhete escrito por Lia. Se amanhã tiver outro sumiço, a gente vai atrás. Sempre. Arthur guardou o papel no bolso. Amanheceria em poucas horas. E quando o sol subisse, ele precisaria encarar, não só o conselho da empresa, mas uma rede inteira que se movia no subterrâneo da cidade, pronta para silenciar qualquer tentativa de justiça que viesse do alto. Arthur chegou ao prédio da holding às 7h50 da manhã, vestido com camisa branca de mangas dobradas, sem paletó, sem gravata. Daniel o acompanhava em silêncio, carregando uma pasta com documentos impressos, um pendrive com vídeos da casa da Lia e a cópia do boletim de ocorrência envolvendo o desaparecimento e reaparecimento de Bia. Na recepção, os seguranças hesitaram. Um deles falou discretamente ao rádio e, segundos depois, a porta de vidro foi destravada. Arthur atravessou o saguão como se fosse a primeira vez que pisava ali, mesmo sendo o fundador daquele império. Subiram para o 20º andar, onde o conselho de administração se reunia. A sala já estava lotada. Eram 10 conselheiros sentados ao redor da mesa de carvalho maciço, além de 3 advogados da holding e um representante da Comissão de Valores Mobiliários, chamado Marco Lins. Arthur entrou sem anunciar. Sentou-se na cadeira ao centro, abriu a pasta e colocou sobre a mesa apenas o caderno de Lia e o pendrive. "Podemos começar?" perguntou. O conselheiro Eduardo Peçanha, o mais antigo e opositor desde os tempos da fusão com o Grupo Espanhol, foi o primeiro a falar. "Antes de qualquer coisa, Sr. Vasconcelos, precisamos esclarecer se o senhor ainda deseja manter sua posição de CEO à frente do Grupo Almeida em Teixeira." Arthur respondeu com calma. "Se a pergunta for baseada em competência, nada me impede. Se for baseada em alinhamento ético, é essa a conversa que quero ter." Peçanha recostou na cadeira. O senhor misturou a imagem institucional da holding com um projeto pessoal, improvisado, sensível e altamente arriscado. Improvisado não, sensível sim, e arriscado apenas para quem lucra com o descaso. Marco Lins, o representante da CVM, interveio. "Senhor Vasconcelos, há indícios de que parte do capital transferido à fundação não passou pelo crivo do compliance da companhia." Arthur girou a tela do notebook e exibiu os comprovantes. "Esses repasses são de minha conta pessoal, sem interferência da holding. A fundação está registrada como pessoa jurídica independente, sem vínculo direto com o grupo." Marco analisou os documentos. "Nesse caso, a interferência se dá na imagem pública. O senhor assumiu postura de representação institucional mesmo agindo em nome próprio." Arthur olhou para os conselheiros. "Quando construí essa empresa, não fiz isso apenas para gerar lucro. Fiz para construir uma marca que não tivesse vergonha de olhar nos olhos das pessoas. Vocês querem que eu me cale porque a casa da Lia incomoda quem sempre se alimentou da ausência dos outros. E não vai acontecer." A conselheira Mariana Albuquerque, única mulher da mesa, pegou a palavra. "Arthur, eu te conheço há mais de 20 anos. Sempre te defendi aqui dentro. Mas você precisa entender que o mercado não tem paciência para emoções. E o mercado também não tem nome de menina desaparecida numa ficha de hospital. E agora ele vai ter." Arthur conectou o pendrive à tela da sala e exibiu uma sequência de imagens. Crianças chegando à casa da Lia, depoimentos de voluntários, vídeos de Cecília sorrindo ao lado de Lia, trechos da entrevista da professora Rita
E por fim, o trecho da coletiva em que a delegada Selma dizia: essa é uma investigação que envolve 3 fundações, 2 empresas de fachada e o desaparecimento de pelo menos 6 meninas em 4 bairros diferentes. Quando o vídeo terminou, Arthur ficou em silêncio. Ninguém falou. Marco Lins limpou os óculos. Mariana olhou para baixo. Peçanha respirou fundo. Arthur então abriu o caderno de Lia. Aqui tem 38 nomes. Alguns não voltaram. Outros chegaram calados, com medo. Outros foram parar na rua porque ninguém se importou. Isso aqui é o relatório mais verdadeiro que eu já recebi desde que virei executivo. E eu não vou abandonar isso porque vocês acham que reputação é mais importante que dignidade. Marco Lins suspirou. Senhor Vasconcelos, o conselho vai deliberar. Deliberem. Arthur se levantou. Mas saibam que se decidirem pelo meu afastamento, vocês também estarão dizendo que essa empresa não está preparada para enfrentar o mundo real. O mundo onde as crianças somem e ninguém liga. O mundo onde quem tem tudo se recusa a dar o mínimo. E se for esse o recado que querem dar, então tenham coragem de colocar isso em ata. Saiu da sala com Daniel atrás. Não falou nada até entrar no elevador. Quando as portas se fecharam, soltou o ar pela boca e disse apenas: agora é com eles. Do lado de fora, no térreo, repórteres já o aguardavam. Ele caminhou direto, sem responder a nenhuma pergunta. Chegou à casa da Lia antes das 10. Lia correu para abraçá-lo. Tá tudo bem? Ela perguntou. Tá ficando. Cecília o esperava sentada, com um livro no colo. Marina servia café. Mauro ajudava a instalar as câmeras. Rosa supervisionava a instalação de janelas novas nos fundos. Um grupo de arquitetos da Faculdade de Engenharia ofereceram uma cobertura para a parte externa. E pela primeira vez, a casa da Lia começava a parecer mais com uma escola do que com um abrigo improvisado. Às 11h30, o telefone tocou. Era Mariana. Arthur. A votação acabou. E? Ficou empatado, 5-5. E o desempate? Marco Lins votou por sua permanência, condicionada à separação total entre sua imagem pessoal e a marca do grupo, e com recomendação pública de que você não fale em nome da empresa. Aceito. Mas você sabe que isso não encerra a guerra, né? Nunca achei que seria fácil. Se precisar de mim, eu vou precisar. Arthur desligou e voltou ao salão principal. Lia estava desenhando. Esse aqui é o senhor falando com um monte de gente em volta. É o conselho. Eles deixaram, por enquanto. E agora? Agora a gente termina o que começou. Daniel entrou com um envelope. Chegou por portador, sem remetente. Arthur abriu. Dentro havia uma foto. Nela aparecia Cecília num ponto de ônibus. Lia ainda bebê no colo. E atrás delas, um homem de barba curta, segurando uma pasta preta. No verso da foto, apenas uma frase. Nem tudo é o que parece, e ela sabe mais do que contou. Arthur olhou para a imagem por longos segundos. Depois olhou para Cecília, e entendeu que a história da casa da Lia talvez tivesse começado muito antes daquela oração no banco do parque. Arthur ficou com a foto nas mãos por quase 2 minutos sem dizer palavra. Cecília, sentada no mesmo canto de sempre da varanda da casa da Lia, virava lentamente as páginas do livro como se não sentisse o peso do olhar dele sobre ela. Daniel notou a tensão e sussurrou. Reconheceu o homem da foto? Arthur assentiu devagar. Sim, é o Dr. Jonas Xavier. Trabalhou no departamento jurídico da empresa há uns 12 anos. Saiu sem aviso. Você acha que tem a ver com a Fundação Fantasma? Tenho quase certeza. Arthur caminhou até Cecília. Sentou ao lado. Mostrou a imagem sem dizer nada. Ela olhou por alguns segundos. A mão tremeu levemente, mas os olhos não fugiram da fotografia. Ele reapareceu? Ela perguntou. Ainda não. Mas mandaram isso hoje. Ele me seguiu por 3 meses depois que minha filha morreu. Aparecia em lugares onde a gente pedia ajuda. Ficava calado, com o mesmo olhar. Depois um dia me entregou uma carta e sumiu. Você guardou? Não. Queimei. Por quê?
Porque ele disse que se alguém achasse aquela carta, a gente ia sumir também. Arthur apertou os olhos. Você nunca me contou isso. Porque você estava olhando só pra frente. E tem coisa que a gente só conta pra quem olha de lado também. Arthur levantou-se, ligou para Isadora e pediu que ela levantasse qualquer informação recente sobre Jonas Xavier. Ela prometeu retornar em 2 horas. Enquanto isso, Mauro trouxe uma menina nova até a casa. Tinha 7 anos, se chamava Yasmin, cabelo raspado de um lado, e vinha do mesmo terminal onde Lia e Cecília tinham passado dias dormindo antes do encontro no parque. Ela chegou perguntando se esse era o lugar da menina que desenha com corações, contou Mauro. Lia apareceu correndo e a abraçou de primeira. Você tá segura agora? Enquanto as duas se sentavam no chão para desenhar, Marina organizava doações de roupas e alimentos, e Rita reunia outras crianças para uma roda de leitura com histórias sobre coragem e medo. Rosa orientava os voluntários que instalavam divisórias para mais privacidade nos dormitórios. E mesmo com o calor, ninguém parecia cansado. Às 13h15, Isadora ligou de volta. Arthur, descobri que o Jonas Xavier está hoje em nome de uma firma de advocacia que presta serviço para 3 fundações de fachada. E mais, ele é réu em um processo por obstrução de investigação num caso de adoção ilegal arquivado há 8 anos. Sumiu logo depois. Mas alguém renovou seu registro profissional há 3 meses em nome de uma empresa registrada em Belo Horizonte. Consegue o endereço? Tô tentando com um conhecido no cartório. Mas tem mais. 2 das fundações onde ele atua estão ligadas ao mesmo grupo que financiou a Fundação Betel. Ou seja, estamos cercando o mesmo círculo. Arthur chamou Sérgio. Preciso de você em Belo Horizonte ainda essa semana. Quer que eu vá pessoalmente? Não, eu vou. Arthur, você não pode sair agora. Tem assembleia de reconfirmação do conselho na semana que vem, e os bastidores estão se movendo. Se eu não sair agora, a gente perde quem tá por trás. Lia, sem querer, ouviu parte da conversa. Você vai embora? Vou voltar logo, mas preciso descobrir quem tá fazendo isso com vocês. Vai sozinho? Vou com Daniel. Promete que volta? Prometo. No dia seguinte, Arthur pegou um voo às 6h45 com Daniel. Chegaram em Belo Horizonte pouco depois das 8h30. Foram direto ao endereço da empresa registrada no nome de Jonas Xavier. Um edifício comercial antigo, 3 salas ocupadas, nenhuma com placa visível. Falaram com a recepcionista. Doutor Jonas? Não conheço. Mas tem um homem que chega sempre às quartas. Nunca diz o nome. Amanhã é quarta. Então apareçam cedo. Voltaram ao hotel e passaram o resto do dia com Isadora por telefone, alinhando a documentação, planejando como conseguir mandado de busca se necessário, e como proteger a identidade das crianças ligadas ao processo. Enquanto isso, na casa da Lia, um homem estacionou uma moto preta a 100 metros do portão. Tirou fotos. Foi embora. Marina percebeu. Avisou Mauro. Mauro comunicou Selma, a delegada. À noite, Selma enviou 2 viaturas para ficar próximas da área. Lia desenhou no caderno o homem de capacete. Ele olhou para dentro como se estivesse escolhendo alguém. Cecília começou a ter febre. Marina cuidou com chás e compressas. Rita dormiu no refeitório com as meninas. Rosa ficou para a ronda da madrugada. Todos os adultos se revezaram. A casa da Lia virou fortaleza. Em Belo Horizonte, Arthur não dormiu. Imaginava o que encontraria pela manhã, se teria coragem de confrontar alguém que conhecia dos tempos de conselho, e o que mais Cecília talvez soubesse e não tivesse contado. No bilhete da carta que Jonas entregou a ela, segundo suas palavras, havia mais do que uma ameaça. Havia um segredo que ligava a filha de Cecília, mãe de Lia, a um processo de adoção interrompido, e talvez fosse isso que explicasse por que homens engravatados seguiam a menina e tiravam fotos do portão. Daniel, do quarto ao lado, mandou uma mensagem às 4h17 da madrugada. Quer que eu te acorde às 6 ou vai passar direto? Arthur respondeu. Passa direto. A gente não dorme quando tem alma demais acordada.
E então, com a cidade ainda escura e um envelope extra no bolso do paletó, Arthur se preparou para encontrar pela segunda vez um homem que ele havia ajudado a promover anos atrás, sem saber que o mesmo homem estaria anos depois por trás de uma rede capaz de vender o destino de crianças por contratos invisíveis e ameaçar com um bilhete sujo o único abrigo onde um coração rabiscado num caderno era tratado como evidência. Às 6h50 da manhã, Arthur e Daniel estavam posicionados em frente ao edifício comercial no centro de Belo Horizonte. A rua ainda ganhava forma com os primeiros carros e o barulho dos feirantes montando bancas na calçada oposta. Um porteiro apareceu e destrancou a entrada. Ele costuma chegar às 7h15 no máximo, disse a recepcionista do dia anterior, que já os esperava. Às 7h11, um carro preto modelo sedã, com vidros fumê, encostou do outro lado da rua. De dentro saiu um homem com terno azul escuro, barba curta e cabelos já grisalhos. Carregava uma pasta preta. Daniel confirmou com um aceno. É ele. Arthur atravessou a rua sozinho, aproximou-se devagar e parou em frente ao homem. Dr. Jonas Xavier. O homem congelou por meio segundo, depois tentou contornar. Não trabalho mais com jurídico. Eu não vim por isso. Então por quê? Por Lia. Jonas não respondeu. Abriu a porta do edifício, tentou seguir, mas Arthur bloqueou. Aquela foto, foi você? Se eu fosse você, parava por aqui. E se eu fosse você, não voltava a andar sozinho. Jonas virou-se, olhou fixamente. Você não entende. Isso começou antes de você nascer. Antes de sua empresa nascer. Então explica. Você não quer essa explicação. Quero. Jonas hesitou. Sala 3. 10 minutos. Subiram. Daniel ficou do lado de fora. Dentro da sala vazia, Jonas tirou o paletó, abriu a pasta e colocou sobre a mesa uma cópia antiga de um processo. Isso aqui é de 1999. Um pedido de guarda feito por uma mulher chamada Maria Cecília dos Santos. Mãe solteira. Queria adotar uma criança de 6 meses resgatada num hospital após tentativa de abandono. Só que a mãe biológica apareceu no último instante. Reivindicou a filha. E depois desapareceu com ela. Arthur franziu o senho. Isso tem a ver com Lia? A mãe biológica dessa menina era filha de Cecília, uma adolescente internada por uso de entorpecentes. A criança era Lia. Arthur sentiu o chão sumir. Quer dizer que Cecília tentou adotar a própria neta formalmente, mas a filha desapareceu com ela? Sim. E quando a menina reapareceu anos depois, já nas ruas com a avó, Cecília fingiu que nunca houve processo. E por isso ninguém podia saber. Porque havia registros. E por isso eu a segui. Porque fui pago por uma fundação a mando de um grupo interessado em dados de menores de idade desassistidos. Você sabia que ela era a mesma Lia do caso? Sou advogado. Saber é parte do contrato. Quem te pagou? Você já sabe quem. A mesma rede que agora manda homens de moto fotografarem o portão da casa da Lia. Arthur apoiou as mãos na mesa. E por que agora? Por que mandar aquela foto? Porque alguém dentro da empresa acha que você está indo longe demais e quer te lembrar que todo mundo tem ponto cego. Arthur respirou fundo. O que você ganhou com isso? Um silêncio confortável por mais de 10 anos. E agora uma escolha. Que escolha? Ou você recua, ou sua fundação vira símbolo, e símbolo assusta. Eu não recuo. Então se prepare, porque eles vão mexer em tudo. Na sua conta, no seu filho, na sua mãe. Arthur fechou a pasta. E você? Eu só entreguei o aviso. Agora você decide o que faz com ele. Arthur saiu da sala sem dizer mais nada. No carro, Daniel perguntou. Tudo certo? Tudo fora do lugar, mas mais claro. No aeroporto, pegaram o primeiro voo de volta. Chegaram à cidade às 13h40. Selma os esperava com novidades. O homem da moto foi identificado, ex-militar. Já atuou em segurança privada para políticos ligados à Fundação Betel. Mas o nome dele aparece também num relatório de desaparecimento de crianças em São Vicente. Tem ficha.
E dinheiro entrando de empresa que também fornece para holding. Arthur olhou para ela. Você tem isso por escrito? Tenho. Então prepara o dossiê e manda para a imprensa. É sério? Se a guerra é pública, a gente também vai ser. Na casa da Lia, Lia e Yasmin desenhavam lado a lado. Cecília dormia. Marina preparava arroz com legumes. Mauro ensinava as crianças a lavar as mãos com música. Rosa pregava o nome Casa da Lia, numa placa de madeira feita à mão. Rita organizava uma pequena feira de livros no quintal. O lugar que nasceu de um gesto virou abrigo, escola, mural e santuário. E naquela tarde, às 15h27, enquanto o grupo montava um varal com desenhos feitos pelas crianças, Lia entregou a Arthur um envelope colorido. É presente. Dentro, havia uma folha onde Lia havia escrito com sua letra ainda torta. Se um dia o senhor esquecer de novo, lê isso. A gente só precisa de alguém que acredite. E no verso, desenhou o rosto de Arthur ao lado do dela. Coração entre os dois. Círculo ao redor. E do lado escreveu: proteção é coisa de verdade. Arthur dobrou o papel e guardou no bolso. Na mesma hora, o telefone vibrou. Era Mariana, do conselho. Arthur, estão reunidos. Anteciparam de novo. Querem te derrubar até sexta. Ele respondeu sem hesitar. Então chama a imprensa. A gente vai fazer isso ao vivo. E pela primeira vez desde que assumiu o cargo, Arthur Vasconcelos preparava não apenas uma defesa, mas um ataque. Um ataque que não era só por ele, mas por cada nome do caderno, cada criança do quintal, cada mulher invisível que segurava o mundo em silêncio e cada oração que foi feita sem ninguém escutar. Arthur passou a noite em claro escrevendo à mão os tópicos da coletiva que faria no dia seguinte. Não queria assessoria, não queria marqueteiro, não queria linguagem corporativa. Queria a verdade. Verdade crua, escrita em caderno, com vírgulas fora do lugar, mas com sentimento onde devia estar. Às 5 da manhã ligou para Mariana. Tem certeza disso, Arthur? Ela perguntou. Absoluta. Vamos fazer na casa da Lia. Com a imprensa toda? Com quem tiver coragem de ouvir. Ligou para Selma e Isadora. Pediu proteção. Ligou para Sérgio. Pediu blindagem legal. Ligou para Daniel. Pediu apoio logístico. Às 7h45 já havia um caminhão com estrutura de palco estacionado na rua lateral da fundação. Um telão foi montado. A frente da casa recebeu flores trazidas por vizinhos. Voluntários penduraram cartazes com frases desenhadas pelas crianças. Aqui mora o respeito. A oração dela virou tijolo. Um coração não se demite. Às 9h20, jornalistas começaram a chegar. Às 9h50, Lia já estava ao lado de Cecília com roupa simples e cabelo preso por um laço roxo. Marina trouxe bolo e café para quem aguardava. Mauro organizava o espaço de entrada. Rosa pendurava mais cartolinas. Às 10 em ponto, Arthur subiu no pequeno tablado montado com madeira reaproveitada. O microfone chiou uma vez, mas ele não se incomodou. Respirou fundo. Olhou para o público, depois para as câmeras, e começou. Há algumas semanas eu sentei num banco de parque com um celular na mão e a alma vazia. Uma menina chegou e me perguntou se podia orar por mim. Aquilo mudou tudo. Aquela menina se chama Lia. E ela é a razão de tudo que está acontecendo aqui. Olhou para Lia, que sorriu discreta. Hoje esta fundação abriga mais de 40 crianças. Alimenta, acolhe, ensina. E, ao mesmo tempo, escancara a podridão de um sistema que finge proteger enquanto fatura com o abandono. Arthur então sacou um envelope. Aqui estão os registros bancários que ligam entidades fantasmas a contratos firmados com empresas que prestam serviço ao Grupo Almeida em Teixeira, do qual sou fundador. Aqui estão imagens de homens ligados a essas fundações tentando aliciar crianças. Aqui estão nomes de políticos, empresários e intermediários que lucraram com o desaparecimento de vozes como a da Lia. E agora, essa voz vai ecoar mais alto. O público se calou. As câmeras filmavam. Arthur continuou. Tentaram me afastar da empresa que eu mesmo construí. Tentaram me pintar como instável, desequilibrado, emocional.
Mas o que eles não entenderam é que quando um homem vê o rosto de uma criança assustada e entende que tem poder para protegê-la, não existe estabilidade maior do que agir. Arthur desceu do tablado. Caminhou até Cecília. Ajudou-a a levantar. Pegou sua mão. Essa mulher aqui guardou um segredo por anos. Por medo. Por sobrevivência. E mesmo assim criou uma neta com dignidade. Essa fundação também é dela. Um jornalista perguntou: Senhor Vasconcelos, isso é o fim da sua carreira como CEO? Arthur respondeu sem hesitar: Isso é o começo da minha vida como homem. Outro repórter perguntou: O senhor vai entregar esses documentos à justiça? Já entreguei. O senhor pretende transformar isso num movimento nacional? Não. Pretendo transformar em prática local. Onde uma criança precisar, que nasça outra casa da Lia. E que não precise do meu nome para existir. Selma subiu ao palco. Confirmou as denúncias. Disse que o inquérito estava em andamento. Isadora afirmou que já havia encaminhado os nomes à promotoria. E quando todos pensaram que era o fim, Arthur disse: Hoje de manhã, enquanto preparava essas palavras, recebi um e-mail anônimo. Nele havia um vídeo. O vídeo mostra a entrada de um prédio. 3 crianças entram. Só 2 saem. Isso aconteceu na sede da Fundação Betel. A terceira criança nunca foi registrada. Ele mostrou o vídeo no telão. As imagens eram granulosas, mas nítidas. A data era de 3 meses atrás. A comoção foi imediata. Alguns jornalistas choraram. Voluntários seguravam cartazes com os nomes das crianças já acolhidas. Lia escreveu em silêncio num papel: Ela ainda está viva? Arthur viu e respondeu apenas: Agora todos sabem. Na mesma tarde, 5 veículos de imprensa internacional publicaram matérias sobre o caso. 3 políticos se pronunciaram. 2 ONGs entraram com pedido de investigação federal. E à noite o prédio da holding foi cercado por manifestantes com faixas pedindo a permanência de Arthur e a investigação de todos os contratos com entidades sociais suspeitas. Enquanto isso, na casa da Lia, uma nova menina foi deixada no portão. Tinha 4 anos. Não falava. Apenas segurava um papel com um coração desenhado. Marina a pegou no colo. Lia a chamou de Flor. E Flor foi dormir com um lençol colorido. Entre outras meninas que agora sabiam que o mundo podia ser um pouco menos cruel quando alguém decidia que não ia mais fechar os olhos. A manhã seguinte começou com barulho de helicópteros sobrevoando a cidade e mensagens se acumulando nos celulares de todos os envolvidos na casa da Lia. A coletiva do dia anterior havia atravessado as fronteiras da imprensa local e chegado a agências internacionais. O vídeo das crianças entrando no prédio da Fundação Betel foi transmitido em rede nacional. Uma jornalista da Espanha entrou em contato com Marina, perguntando se poderia visitar o local. Um jornalista francês ligou para Isadora solicitando entrevista com Lia. O e-mail da fundação recebeu mais de 8.000 mensagens em 24 horas, e o telefone de Arthur tocava sem parar. Mas enquanto o mundo reagia, o sistema se fechava. Às 8 da manhã chegaram 3 notificações. Uma da Receita Federal solicitando explicações sobre movimentações patrimoniais, outra da CVM pedindo detalhes sobre contratos firmados nos últimos 5 anos com entidades sociais, e uma terceira, da própria holding, convocando assembleia extraordinária com pauta única. Afastamento imediato por quebra de conduta estatutária. Mariana ligou em seguida. Eles estão dispostos a tudo, Arthur. Você precisa saber disso. Eu já sei. E agora vou mostrar que eu também. Arthur pediu a Daniel que organizasse um encontro com os maiores acionistas minoritários. Quero todos eles numa sala, hoje, antes da assembleia. Eles não costumam se misturar. Hoje vão. Às 10h20 da manhã, 23 acionistas estavam reunidos num salão de hotel. Arthur entrou sozinho, sem papel na mão. Falou por 37 minutos. Contou a história desde o parque, Lia, Cecília, o caderno de nomes, os contratos podres, a tentativa de silenciamento, a pressão do sistema. Ao terminar, apenas disse:
Vocês têm capital aqui dentro, mas quem tem coração, que fale agora. Um dos mais antigos, Sr. Álvaro Campos, dono de uma cadeia de farmácias, levantou e disse: Nunca achei que fosse votar com o coração, mas depois do que vi ontem, é a única forma de dormir em paz. 15 outros seguiram, a maioria silenciosa. Todos sabiam que os votos deles sozinhos não derrubariam o peso do bloco dominante. Mas Arthur precisava que o sistema interno sentisse que ele não estava só. Às 11h30, chegou à sede da holding. A entrada estava cercada por repórteres e manifestantes. Cartazes com frases como "Quem protege não pode ser punido" e "Toda criança é sócia do futuro" tremulavam ao vento. Arthur entrou sem escolta. No elevador, encontrou Peçanha. "Veio cair com estilo?" perguntou o conselheiro. "Vim ficar de pé com verdade." Entraram na sala. Estavam todos lá. 10 conselheiros, 3 advogados, 2 auditores externos e um representante do Ministério Público que fora convidado como observador. Arthur pediu a palavra. "Antes de votar, eu gostaria de apresentar um relatório final." Peçanha negou. "A pauta já está posta." Mariana interveio. "Estamos diante de uma situação excepcional." Um dos advogados concordou. Arthur então conectou seu notebook à tela e exibiu uma planilha com dados detalhados. Nomes de entidades, contratos, datas, valores, vínculos indiretos com membros do conselho. Alguns nomes ali eram velhos, conhecidos de todos. Outros, surpresa. Arthur não acusou ninguém diretamente. Apenas disse: "Se votarem pelo meu afastamento, estarão arquivando tudo isso. E se me mantiverem, estarão dizendo que o grupo pode se regenerar." O procurador assistia em silêncio. Ao final da apresentação, Mariana propôs a suspensão da votação até que os dados fossem analisados. Peçanha discordou. Houve discussão, votação. E pela primeira vez em anos a mesa se dividiu. 5 votos pela suspensão. 4 contra. 1 se absteve. Mariana sorriu. Suspensa por prazo indeterminado. Arthur saiu da sala sem comemorar. Sabia que não vencera. Apenas comprara tempo. No mesmo dia recebeu uma mensagem de Jonas Xavier. "Você não ganhou. Só pisou no chão minado." Ele respondeu: "Então eu vou atravessar correndo." Na casa da Lia, as crianças almoçavam arroz, feijão e legumes. Rosa organizava um grupo para a pintura dos muros. Mauro aplicava curativos em 2 meninos que chegaram com ferimentos leves. Selma apareceu com reforço da polícia para a vigília externa. E Cecília, mesmo fraca, sentou-se no quintal e contou histórias para 4 meninas novas. Lia desenhava no caderno um novo nome. "Essa aqui é a Ana Beatriz. Ela veio da cidade vizinha. A mãe foi embora, o pai sumiu, ela chegou com um papel na mão." Arthur pegou o papel. Nele apenas uma frase: "Ou você me protege, ou ninguém vai me ver." E naquela tarde, enquanto a cidade ainda decidia quem estava certo, a casa da Lia não esperava mais por justiça. Ela apenas fazia. Tijolo por tijolo, nome por nome, até que ninguém precisasse pedir para ser visto. Nas primeiras horas da noite, a suspensão da Assembleia na holding já gerava reações em cadeia. 4 veículos de imprensa transmitiam ao vivo comentários de especialistas em governança, alegando que o caso de Arthur Vasconcelos poderia se tornar um divisor de águas na relação entre grandes empresas e responsabilidade social real. Um dos maiores acionistas estrangeiros publicou uma carta de apoio público à manutenção de Arthur e ao projeto da Casa da Lia, destacando que capital sem ética é cimento solto. A repercussão gerou incômodo em conselheiros mais antigos, que viram suas imagens associadas a um possível boicote institucional contra o acolhimento infantil. Peçanha, irritado, tentou convencer os demais a retomar a Assembleia por via judicial, mas Mariana já havia protocolado pedido formal de auditoria independente, blindando qualquer decisão precipitada. Na casa da Lia, Arthur observava os últimos movimentos do dia. Flor, a menina mais nova, brincava com um carrinho de plástico. Pia ajudava a professora Rita a organizar os livros.
Mauro preparava uma lista de vacinas pendentes. Marina escrevia um cardápio semanal para a alimentação das crianças. Lia sentou-se ao lado de Arthur com um caderno novo. Esse aqui é só para nomes que a gente ainda vai encontrar. Ele leu. Pedro, Jéssica, Rafa, Ana, Tico, Luzia. Todos desapareceram? Todos apareceram no portão, mas nem todos ficaram. Arthur sentiu a garganta secar. Pensou em Jonas. Nos contratos, nas imagens, nos nomes apagados ao longo de anos. Pegou o telefone e ligou para Selma. A gente precisa começar um cadastro nacional, mesmo que seja simples. Nome, onde foi visto, com quem estava, data, traço marcante. Não pode depender do sistema. Tem que começar aqui. Selma topou na hora. Te mando uma equipe pequena amanhã cedo. No mesmo instante, Daniel recebeu um alerta. O sistema de câmeras da frente da fundação havia registrado 2 homens observando a fachada por quase 10 minutos. Rosto coberto, roupas comuns, mas postura de vigilância. Marina reconheceu um deles. Esse homem tentou falar com Flor na praça antes dela aparecer aqui. Disse que era tio dela. Arthur ligou para Isadora. Temos que oficializar proteção para as crianças. Não pode mais ser só vigilância informal. Isadora acionou a Defensoria Pública. Às 23 horas, chegou à casa da Lia um representante do Programa Federal de Acolhimento Provisório, que fez o primeiro levantamento formal das crianças ali presentes. 15 estavam sem documentação. 4 tinham boletins de ocorrência por desaparecimento arquivados. 2 tinham mandado judicial de reintegração familiar em aberto, mas nenhuma condição de voltar para casa. Arthur assinou um termo de responsabilidade civil, assumindo o risco até que a fundação fosse regularizada como instituição de assistência integral. A partir de agora, cada nome nesse caderno é meu também, disse ele ao representante. E assinou com uma letra firme. Na manhã seguinte, uma nova reportagem do jornal O Observador trouxe trechos inéditos de contratos internos da holding, revelando que pelo menos 6 fornecedores listados nos últimos 5 anos tinham vínculos diretos com entidades sob investigação. A diretoria de comunicação da empresa tentou emitir nota negando envolvimento, mas foi desmentida em menos de 1 hora por prints de e-mails e atas arquivadas. O presidente do Conselho de Ética do grupo, pressionado, emitiu comunicado afirmando que a governança falhou ao permitir contratos sem due diligence apropriada e que as denúncias levantadas por Arthur Vasconcelos precisavam ser tratadas com máxima prioridade. A crise era institucional e, ao mesmo tempo, as doações para a casa da Lia dobravam. Uma grande editora doou 200 livros. Uma empresa de móveis ofereceu reformar todos os quartos. Um instituto de pedagogia anunciou um programa de capacitação para professores e voluntários. E então veio a ameaça. Um envelope preto deixado na portaria do prédio onde Marina morava. Sem remetente. Dentro, uma única folha, com a frase: toda fundação tem um alicerce. Se a gente mexer nele, tudo cai. Arthur mandou periciar o papel. Era a 4ª mensagem com ameaças indiretas em menos de 2 semanas. Sérgio alertou. Você sabe que agora isso vai virar pessoal. Arthur respondeu. Já era pessoal desde o dia que ela me pediu para orar por mim. E naquela mesma noite, enquanto Daniel instalava câmeras extras e Selma organizava uma viatura fixa na rua da fundação, Lia desenhava no novo caderno. No canto da página, escreveu: se a gente não for embora, eles não ganham. Arthur olhou o desenho, respirou fundo e respondeu: então a gente fica. Até o fim. E o fim começaria na manhã seguinte, quando uma liminar de urgência ordenaria a paralisação de todas as atividades da casa da Lia, até que a documentação fosse regularizada, forçando Arthur a fazer a escolha mais difícil até ali: obedecer à ordem judicial ou manter as portas abertas e assumir o risco de ser preso por desobediência civil. Arthur acordou às 5:30 da manhã com Daniel batendo na porta do quarto. Trazia um envelope branco lacrado e o rosto tenso. Chegou agora, deixaram com aviso de urgência. Arthur abriu. Era uma liminar expedida pela 4ª Vara de Registros e Infância,
determinando a suspensão imediata de qualquer atividade na casa da Lia. O documento alegava a ausência de alvará, não homologação da entidade como fundação assistencial e descumprimento de normas básicas sanitárias. A multa pelo descumprimento seria de R$50 mil por dia. E o risco de responsabilização penal, por manter menores sob responsabilidade informal, recaía sobre Arthur diretamente. Ele se levantou, vestiu a camisa branca ainda amassada e ligou para Isadora. Chegou a liminar. Já vi. O juiz responsável é conhecido por cumprir letra de cartilha, sem margem. Mas tem brechas, só que vai levar tempo. Quanto tempo? 3 dias, se não houver interferência política. E se eu não cumprir? Você pode ser preso por desobediência civil. E vão tentar tirar sua guarda sobre todas as crianças que estão registradas informalmente como sob seus cuidados. Arthur desligou. Caminhou até o quintal da casa da Lia. Era cedo, mas Lia já estava acordada, ajudando Marina a separar as frutas para o café. Mauro varria o corredor. Rosa desenhava no papel o novo jardim dos fundos. Rita dormia ao lado das meninas mais novas. Flor dormia com um lápis na mão. Arthur chamou Mauro e Selma, que havia passado a noite de plantão. Recebemos a liminar. Querem fechar. Selma reagiu com raiva contida. Essa decisão é política. Vem de cima. Arthur olhou para o portão. Eu sei. E vou ficar. Mas quem não quiser responder por isso pode sair. Mauro cruzou os braços. Eu fico. Selma respondeu. Tô aqui como delegada e como mulher. E fico nas duas. Marina apareceu. A gente se calou tempo demais. Agora vão ter que prender a gente de pé. Às 7, Arthur reuniu todas as crianças. Explicou com calma. Disse que talvez a casa tivesse que parar por uns dias, mas que ninguém ia ser levado à força. Lia levantou a mão. Se tentarem levar a gente pode gritar? Arthur sorriu. Pode, mas não vai precisar, porque agora tem muita gente olhando. Às 8h30, repórteres começaram a aparecer na frente da casa. A notícia da liminar vazou e gerou revolta. Pessoas começaram a deixar flores e cartazes no portão. Casa da Lia é casa de verdade. Fechar abrigo é apagar nome. Querem silêncio, mas vão ouvir oração. Às 9h10, Isadora chegou com 3 advogados e protocolou recurso de urgência. Pediu ao juiz reconsideração da decisão, apresentando laudos técnicos e vídeos do local. Selma ligou para um promotor aliado que prometeu reforçar o pedido de suspensão da liminar, com base em risco social iminente. Enquanto isso, Arthur ligou para Mariana. Conselho sabe da liminar? Sabe, e tem gente torcendo para que você não cumpra. Porque assim eu me torno o vilão que precisam. Exato. Mas eu não vou dar esse papel para eles. Você vai obedecer à ordem? Eu vou fazer o que ninguém espera. Às 10, Arthur subiu no telhado da casa da Lia, com um megafone na mão e o caderno de Lia na outra. Pediu silêncio. Recebemos uma ordem para fechar essa casa. Mas aqui tem 40 crianças, 40 nomes, 40 histórias, e cada uma delas escreveu aqui o que queria que o mundo soubesse. Começou a ler. Eu queria um prato quente. Eu queria dormir sem medo. Eu queria que alguém dissesse meu nome. Leu 13 frases. Depois levantou o caderno. E é por isso que eu não vou fechar. E se precisarem me prender, que venham agora. Mas vão ter que passar por cada um que defende essa porta. O silêncio foi rompido por aplausos. Jornalistas filmaram. Voluntários choraram. Crianças se abraçaram. E na outra rua, 3 carros pretos se aproximavam da fundação. Arthur desceu do telhado. Pediu que Selma não interferisse ainda. Esperou os homens saírem. Eram oficiais de justiça. Um deles se apresentou. Senhor Arthur Vasconcelos. Viemos para notificar pessoalmente o senhor sobre a penalidade em caso de descumprimento. Arthur estendeu a mão e pegou o papel. Assinou. Avisem que foi recebido. O oficial hesitou. E sobre o cumprimento? Digam que a casa da Lia continua de pé, até segunda ordem. Selma se aproximou.
Você acabou de se colocar no centro de tudo. Arthur respondeu. Eu já estava, só que agora deixei claro. Nesse momento, Daniel chegou correndo com o celular na mão. A imprensa internacional quer transmitir ao vivo daqui. CNN, El País, Le Monde, todos querem escutar a fala da menina. Que menina? Lia. Eles querem que ela diga por que essa casa não pode ser fechada. Arthur olhou para Lia. Ela apertou os lábios, depois assentiu. Eu falo, mas precisa ser com as outras meninas. Às 11h40, um palco improvisado foi montado. Lia subiu com 7 meninas ao lado. Uma segurava o caderno, outra o cartaz. Lia segurou o microfone. Disse, essa casa não tem ouro, mas tem pão. Não tem cama de princesa, mas tem abraço. E a gente que mora aqui sabe que quando o mundo fecha os olhos, tem lugar que continua com a luz acesa. Esse lugar é aqui. As câmeras captaram tudo. A transmissão viralizou. Nos bastidores do poder, reuniões emergenciais ocorriam. E o juiz responsável pela liminar recebeu ligações que não esperava. O país inteiro olhava para uma casa simples, numa rua esquecida, onde o gesto de uma menina havia posto em xeque o sistema inteiro. E quando o sol começou a descer, Arthur recebeu uma ligação de Isadora. Consegui. Suspenderam temporariamente a liminar. Você tem 30 dias. E talvez um mundo novo. Ele olhou para Lia e disse, a luz segue acesa. A suspensão provisória da liminar caiu como bomba em vários setores do judiciário e da imprensa. Enquanto na casa da Lia voluntários, crianças e parceiros comemoravam em silêncio, do lado de fora da fundação, agentes políticos, conselheiros da holding e membros de grupos que lucravam com o silêncio, sentiam pela primeira vez que haviam perdido o controle da narrativa. O juiz que havia emitido a ordem inicial foi duramente criticado por juristas e entidades de direitos humanos, e a Corregedoria do Tribunal Estadual abriu sindicância sobre decisões recentes envolvendo fundações de fachada e adoções ilegais, arquivadas sem apuração. Isadora passou a receber ligações constantes de colegas de outros estados oferecendo apoio jurídico gratuito. Selma foi chamada para depor na CPI municipal sobre desaparecimento de menores e apresentou as evidências coletadas com base nas informações fornecidas por Arthur e pela casa da Lia. Mariana usou sua influência no setor empresarial para garantir que a auditoria sobre os contratos da holding seguisse, mesmo com pressão para encerrar a investigação. Enquanto isso, Arthur redigiu pessoalmente uma carta pública dirigida à sociedade e publicou no site da fundação. Se proteger criança for motivo de perseguição, então que todos nós sejamos perseguidos juntos, porque não se constrói país onde o lucro vale mais que o nome de uma menina. Em menos de 12 horas, a carta foi reproduzida em 23 idiomas por diferentes veículos, ONGs e lideranças internacionais. Um ex-primeiro-ministro europeu mencionou a casa da Lia como um símbolo de resgate moral. Mas nem todos reagiram com apoio. Um grupo de empresários do setor de segurança privada emitiu nota pública acusando Arthur de transformar assistencialismo em instrumento de destruição de reputações e anunciou o rompimento com contratos da holding. 3 acionistas retiraram capital de curto prazo. A bolsa reagiu com leve queda nas ações, mas o efeito emocional foi o oposto. Centenas de pessoas começaram a ir pessoalmente até a casa da Lia levar mantimentos, brinquedos, livros, cobertores. Professores da rede pública criaram um consórcio voluntário para aplicar reforço escolar às crianças. Mães da comunidade se revezavam para ajudar na cozinha. Psicólogos, terapeutas ocupacionais e dentistas ofereceram atendimento gratuito. Em menos de 3 dias, a casa da Lia, que era apenas uma ideia nascida num banco de parque, tornou-se um centro ativo de resistência e acolhimento, e um incômodo político de proporção nacional. Dentro da fundação, Mauro passou a registrar todas as entradas e saídas com apoio de 2 voluntários com experiência em administração hospitalar. Rosa organizou mutirões para pintura, construção de cercas de segurança e ampliação dos banheiros.
Marina criou um esquema para a alimentação das mais de 40 crianças atendidas. Rita, com a ajuda de uma pedagoga vinda do interior, implantou o primeiro currículo informal baseado em histórias, arte e reconstrução da autoestima. Cecília, mesmo com saúde frágil, dedicava horas por dia a contar histórias de vida para os voluntários, reforçando que cada pessoa ali era parte de algo maior. Lia criou um mapa com todos os nomes das crianças e suas cidades de origem. Colou na parede com uma legenda: aqui, cada nome é uma casa. Arthur acompanhava tudo, mas também se dividia com os novos ataques. Um processo foi aberto na corregedoria da empresa, alegando conflito de interesses e utilização indevida de imagem institucional para fins pessoais. Um dossiê apócrifo começou a circular nas redes tentando ligá-lo a desvios em doações, que foram rapidamente desmentidos com extratos e comprovantes. Jonas Xavier reapareceu numa entrevista clandestina, dizendo que Arthur usava a casa da Lia como escudo emocional para fugir de sua responsabilidade na manutenção de contratos suspeitos que duraram anos sem contestação. Arthur respondeu apenas com um vídeo. Se alguém usou silêncio no passado, eu uso agora transparência. E se errei por omissão, hoje eu erro por excesso de presença. A frase viralizou. O apoio cresceu. Mas as ameaças também. Um envelope com foto de Daniel foi deixado na porta da casa dele com a frase: quem apoia o fogo também se queima. Selma reforçou segurança. A defensoria recomendou que Arthur evitasse aparições públicas por uns dias. Ele respondeu: se sumir é segurança, então segurança é ausência. E a gente já tem ausência demais nesse país. À noite, uma mulher chamada Heloísa chegou ao portão com uma adolescente chamada Camila. Disse que era vizinha, mas que a mãe da menina havia sumido havia mais de 10 dias. A garota estava muda. Lia a levou para dentro, mostrou o mapa. Apontou uma cidade no canto. Você é de lá? Camila assentiu. Rosa entregou roupa limpa. Marina serviu sopa. Mauro fez o primeiro atendimento. Arthur ligou para Isadora. Nova entrada, sem registro. Isadora disse: Camila, esse nome apareceu num processo interrompido no interior. Pode ser uma das 3 meninas envolvidas numa denúncia que foi engavetada por um promotor afastado há 2 meses. Você consegue puxar? Consigo, mas preciso de permissão formal dela para usar os dados. Arthur foi até Camila. Explicou com calma. Ela pegou a caneta tremendo e assinou apenas com as iniciais. Selma confirmou a identidade. A menina estava entre as 3 vítimas listadas em denúncia sobre adoções ilegais, com intermediação de agentes públicos. A descoberta levantou outra onda de denúncias. E enquanto o país gritava, Camila dormia num colchão no quarto das mais novas, com a cabeça no colo de Lia. E do lado de fora, 3 pessoas observavam de longe, dentro de um carro com placa fria. Arthur passou a madrugada com os olhos presos ao monitor, assistindo em silêncio os vídeos das câmeras de segurança em tempo real. Às 2h34, o carro com placa fria estacionou por quase 11 minutos diante do terreno da casa da Lia, desligado, com os faróis apagados. Daniel salvou as imagens, extraiu a placa e Selma acionou um contato na inteligência da Polícia Federal. A placa é clonada, mas o modelo e os padrões batem com veículos usados em operações de transporte ilegal de menores no litoral. O padrão é o mesmo: 2 homens, uma mulher, um observador. Eles cercam a região por semanas, depois agem rápido. Arthur desligou e correu para o quarto onde dormiam as meninas mais novas. Camila acordou assustada ao ouvir passos apressados. Tá tudo bem? Ela perguntou. Ainda está, mas a gente vai reforçar. Nas 2 horas seguintes, os voluntários e os moradores adultos da casa da Lia reorganizaram turnos de vigília, instalaram luzes externas, reforçaram trincos e entradas e revezaram o monitoramento em tempo real das câmeras. Lia ficou acordada o tempo todo, desenhando a placa do carro em folhas diferentes. Se eu decorar o número, nunca mais esqueço quem eles são. Às 5 da manhã, Rosa subiu até o telhado e instalou refletores improvisados com lâmpadas doadas.
Selma enviou 2 agentes disfarçados para monitorar o perímetro. Mauro improvisou um plano de evacuação caso algum movimento suspeito acontecesse durante o dia. Marina preparou marmitas reforçadas para todos que iriam ficar na parte externa. Quando o sol nasceu, todos estavam exaustos, mas atentos. Camila passou a manhã em silêncio desenhando no canto. Cecília sentou com ela, pegou o papel e escreveu a palavra nome no canto. Camila olhou. Depois de alguns minutos respondeu: "Meu nome é verdadeiro, mas eu fui chamada por outro." Arthur assistia de longe. Pegou o caderno de Lia e começou a anotar o nome de cada nova criança com a data de entrada e a frase que diziam no primeiro dia. Ao lado escreveu: "Essa é a identidade que importa." Às 10 da manhã chegaram à casa da Lia 2 agentes da Corregedoria Federal, acompanhados por uma equipe da ONU que atuava com abrigos emergenciais em zonas de conflito. "Viemos ver com os próprios olhos o que está acontecendo aqui", disse uma das representantes, uma mulher angolana chamada Silvia, que ficou tocada com o cartaz pintado por Lia. "Um abrigo que não dorme." Eles passaram horas ouvindo os relatos, documentando a estrutura improvisada e coletando os dados das crianças, sempre com permissão legal e psicólogos presentes. Ao final, Silvia disse a Arthur: "Em zonas de guerra, eu vi escolas como essa. Mas aqui não é guerra de bombas, é guerra de esquecimento." À tarde, novas denúncias foram divulgadas. Um ex-dirigente da Fundação Betel admitiu em delação que havia repassado dados de crianças em situação de vulnerabilidade para intermediários em troca de contratos com verbas públicas. Ele citou nomes de políticos, pastores e empresários envolvidos. E mencionou uma sigla até então desconhecida: GCPN, Grupo de Custódia e Proteção Nacional. Isadora fez uma busca. Essa sigla não aparece em lugar nenhum. Mas há movimentações financeiras em nome de um instituto com essas iniciais no exterior. Valores altíssimos, oriundos de doações anônimas. Selma cruzou dados e descobriu que parte dessas doações eram lavadas por meio de eventos beneficentes que nunca aconteceram. A trama era internacional. E a casa da Lia havia se tornado não só evidência, mas obstáculo. Às 19h30, Arthur recebeu ligação anônima. Uma voz masculina, grave, disse: "Você está brincando com fogo. E todo fogo queima." Ele gravou a ligação, enviou para Selma, que conseguiu rastrear parte da origem. Veio de um telefone público no bairro do Brás, em São Paulo. Às 21h, a energia caiu na casa da Lia por 7 minutos. Um curto no transformador externo. Mas quando os refletores apagaram, as crianças começaram a cantar juntas, uma canção que Rita havia ensinado dias antes. "Se o escuro chegar, eu acendo com o nome. Se o nome sumir, eu desenho de novo." Quando a luz voltou, Lia apontou para o mural e disse: "Agora ninguém esquece mais." Arthur decidiu naquela mesma noite que as crianças precisavam de mais do que proteção emergencial. Precisavam de reconhecimento. Ligou para Isadora. "Quero registrar a casa da Lia como território de interesse social permanente. Vai gerar conflito político. Deixa gerar. Quero que esteja em lei, em papel, em pedra. Você tem apoio?" "Tenho mais do que isso. Tenho verdade." Ela riu. "Então amanhã cedo a gente começa a redação do projeto." E naquela madrugada, enquanto a cidade dormia, um novo movimento se formava em torno da casa da Lia. Professores, artistas, juristas, arquitetos, médicos e mães organizavam um conselho informal que transformaria a fundação em símbolo de um novo modelo de cuidado coletivo. Um modelo que nascia de uma pergunta simples, feita por uma menina num parque: "Posso orar por você, Senhor?" E naquela noite, depois de tudo, Arthur orou de volta. O telefone tocou às 5h20 da manhã. Arthur acordou antes do segundo toque. Levantou devagar, já vestido do jeito que dormira, camisa social com as mangas dobradas e a mesma calça jeans do dia anterior. Do outro lado da linha, a voz de Isadora não fazia rodeios. "Arthur, a comissão aceitou. A pauta vai a plenário em 2 dias.
Mas precisamos de você calmo. Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou pela janela da cozinha e viu Rosa varrendo o chão da varanda com cuidado, como se a limpeza fosse uma oração. Eu tô calmo. Só não sei se tô pronto. Você não precisa estar. Só precisa aparecer. Ele desligou. No corredor, Marina preparava o café com o cabelo ainda preso por uma faixa colorida. Acordou cedo? Hoje a gente não dorme. Nem que durma. Mauro surgia da lavanderia com um balde nas mãos. Teve movimentação na esquina de novo. 2 carros estacionaram por mais de 20 minutos e foram embora sem ninguém descer. Arthur respirou fundo. Eles estão tentando mostrar que ainda tem poder. E a gente mostra que não tem mais medo. Às 6h30, Daniel desceu com um pacote de relatórios impressos. Analisamos os acessos ao servidor da fundação. Teve tentativa de invasão de madrugada, mas conseguimos travar. De onde? Servidores mascarados, provavelmente roteados da América Central. Mas tá tudo registrado. Podemos acionar a Polícia Federal se quiser. A gente aciona quando o nome dela for citado. Qual delas? Todas. Às 7, Lia apareceu descalça na sala, com o caderno nas mãos. Faltam folhas. Arthur olhou o caderno, quase 100 nomes escritos. Crianças, mães, datas, frases, detalhes. A gente arruma outro. Não, esse vai até o fim. Depois começa o novo. Ela saiu andando devagar em direção à sala das meninas. Cecília a observava em silêncio, sentada com uma manta sobre os joelhos. Essa menina ainda vai carregar um país nas costas e vai achar que tá leve. Acho que já tá carregando. Às 8h30, Mariana e Isadora chegaram com malas pequenas. Vamos para Brasília daqui a pouco. Mas antes a gente precisa te atualizar. Arthur abriu a porta da sala dos fundos e os 5 se sentaram ao redor da mesa de reunião improvisada. Isadora abriu uma pasta. O relator já recebeu o projeto e adiantou que vai apoiar, mas tem gente se mexendo forte contra. Mariana completou. Conselheiros de entidades fantasmas, políticos com vínculo em fundações fantasmas, empresários do setor de segurança privada. Eles estão chamando o projeto de ameaça silenciosa. Então a gente vai fazer barulho. A gente só precisa que você não surte. Não vou surtar. Eu já perdi muito tempo calado. Agora eu só quero que esse lugar vire lei. E você sabe que vai ter que abrir mão de coisa grande, né? Tipo, sua cadeira na holding, seus vínculos empresariais. Alguns nomes grandes vão querer você fora de qualquer conselho. Deixa eles quererem. Quem anda com nome sujo não devia ter lugar nem em corredor. Nesse momento, Mauro bateu na porta. Tem uma equipe de TV no portão. Querem falar com você sobre o projeto. Arthur se levantou. Diz que eles podem entrevistar qualquer um, menos eu. Por quê? Porque essa casa não é minha. É dela. Apontou para o caderno de Lia. E do nome de cada criança ali. Ao longo da manhã, voluntários de diferentes partes do estado chegavam para ajudar. Um grupo de arquitetos trouxe plantas para ampliar os dormitórios. 2 professoras propuseram montar uma sala de alfabetização para as meninas mais novas. Um cozinheiro que ficou viúvo 3 meses antes apareceu com caixas de legumes e frutas, dizendo apenas: minha mulher me dizia que ninguém nasce pequeno demais para ajudar. Então vim. As crianças organizavam a biblioteca, empilhando livros doados por editoras e escritores anônimos. Lia separava os títulos infantis. Camila desenhava árvores com nomes escritos nos galhos. Flor dormia com um giz na mão e um lençol cor-de-rosa cobrindo metade do rosto. Às 11, Rosa anunciou no viva voz que o almoço seria arroz, lentilha, legumes e bolo de fubá. Hoje é dia de comida firme. Arthur recebeu uma nova notificação. Era uma tentativa de abertura de ação contra a casa da Lia por exposição indevida de menores, assinada pelo mesmo promotor citado no dossiê da Betel. Selma avisou. Já redigi a resposta. E já estou indo pessoalmente protocolar defesa. Ele vai insistir. Deixa ele insistir. Agora ele tá sozinho. E a gente não.
Lia desenhava no pátio uma escada que tocava o céu. Camila perguntou: "Para onde vai?" "Para onde ninguém esquece da gente. Pode ter árvore no topo? Pode ter árvore, casa, roupa estendida e brinquedo. Pode ter cama também? Pode, com coberta." Cecília observava as duas em silêncio. Essas meninas estão escrevendo Constituição com lápis de cor. No fim da tarde, Arthur pegou o caderno de Lia, sentou na varanda com o sol batendo no rosto e rabiscou com calma. "A gente começou com uma oração. Agora a gente constrói o altar. Não para rezar em silêncio, mas para não esquecer o nome de quem o mundo tenta calar." Na manhã seguinte, Arthur foi acordado por uma mensagem no celular. Uma foto aérea da casa da Lia, tirada por drone, acompanhada de uma frase anônima: "Todo lugar tem telhado, só depende de onde o fogo começa." Ele mostrou a imagem para Daniel, que acionou o núcleo de inteligência da Polícia Federal. O drone não era rastreável, mas suspeitava-se que fazia parte de um lote irregular de equipamentos adquiridos por empresas de segurança ligadas à extinta Fundação Betel. Selma pediu reforço imediato. A partir de agora, esse endereço entra no protocolo de proteção intensiva. Ao mesmo tempo, Mariana e Isadora enviaram um áudio de voz. "A gente conseguiu apoio de 2 líderes de bancada. O projeto agora tem maioria para passar. Mas o discurso final precisa vir daqui." Arthur entendeu. Vai ser da Lia. As crianças começaram a ensaiar uma apresentação coletiva. Rita as reuniu em círculo e propôs que cada uma dissesse uma palavra que representava a casa. "Silêncio", disse Camila. "Almoço", disse Bia. "Nome", disse Flor. Lia pensou por longos segundos e respondeu: "Escada." Arthur ouviu e sorriu. "Então a gente sobe por essa." Mas os ataques aumentavam. Nas redes sociais, perfis anônimos voltaram a circular informações falsas sobre Arthur e os voluntários. Uma montagem com fotos de Mauro foi usada para sugerir envolvimento em crimes antigos já prescritos. Todos mentirosos. Um vídeo distorcido mostrava uma conversa entre Rita e uma das crianças, editado para parecer que ela sugeria afastamento da família. Isadora reagiu com dados. Mariana acionou advogados. Selma pediu quebra de sigilo dos responsáveis pelas postagens. E enquanto o caos online se espalhava, a tranquilidade dentro da casa se mantinha como um escudo. Marina organizava os turnos da cozinha. Rosa plantava mudas no quintal com as meninas mais novas. Mauro construiu prateleiras para o depósito de roupas. Lia colou mais estrelas nas paredes. Cecília, mesmo doente, lia em voz baixa passagens de livros infantis como se fossem decretos de esperança. Arthur preparava a última reunião com os responsáveis pela sustentação do projeto. Na mesa estavam voluntários, apoiadores e uma carta escrita por uma das crianças. "Se essa casa sumir, é como se eu sumisse de novo. E eu não quero sumir 2 vezes." Mariana chegou no fim da tarde. "Tá tudo pronto. A sessão será transmitida amanhã. A gente só precisa que ela fale." Arthur chamou Lia e explicou. Ela não disse sim nem não. Apenas foi até o caderno, escreveu uma frase e mostrou. "Se eu falar, eles me escutam por causa de mim ou por causa do Senhor." Ele pensou por alguns segundos. Talvez pelos 2. Mas depois que ouvirem, não vão esquecer de nenhum. Lia assentiu. Naquela noite, todos jantaram juntos no pátio. Pratos simples, mãos dadas, palavras poucas. Ao final, Rosa pediu para cada um dizer uma lembrança boa do tempo ali. Camila disse: "A primeira vez que dormi com coberta." Flor disse: "O dia em que falaram meu nome direito." Lia ficou em silêncio. Arthur olhou para ela. "E você?" Ela respondeu: "A parte que ainda não aconteceu." Daniel instalou refletores novos. Selma posicionou 2 agentes no portão. A rua ficou mais iluminada do que nunca. Cecília foi dormir mais cedo, segurando o caderno de Lia como se fosse documento oficial. Ao lado da cama, colado na parede, um papel com a frase: "Amanhã a gente vira lei." Mas do lado de fora da cidade, um carro escuro se aproximava da região com 3 homens encapuzados
e um envelope fechado no banco traseiro. Dentro, o nome de Lia, e um mapa da casa, e a frase: "Ela é o centro, ela é o símbolo. Apaguem." Enquanto isso, na sala da casa da Lia, Lia recortava uma estrela nova, colava no caderno e dizia baixinho: "Para cada nome que quiserem apagar, eu deixo um desenho para lembrar." O dia amanheceu sem nuvens e com o vento mais frio do mês. Dentro da casa da Lia, todos já estavam de pé antes do sol aparecer. Marina organizava a cozinha com precisão. Mauro passava de quarto em quarto conferindo se todas as crianças estavam bem. Rosa preparava os cartazes feitos à mão com frases como: "Nome também é abrigo" e "Se eu fui esquecida, agora lembrem." Selma posicionava agentes de segurança nos 4 cantos da rua. Daniel monitorava as câmeras e atualizava em tempo real os alertas no sistema de segurança. A votação do projeto de lei 1134-25 aconteceria às 10 horas da manhã. Mas desde às 6, a rua em frente à casa da Lia já recebia apoiadores. Um grupo de mães trouxe cadeiras e cobertores. Professores da rede pública organizavam um coral improvisado. Voluntários vindos de outros estados distribuíam cartilhas explicando o impacto do projeto. Lia, sentada no chão com o caderno no colo, escrevia uma última frase enquanto Camila colava uma nova estrela na parede de entrada. Cecília, ainda enfraquecida, pediu para ser levada até a varanda. Mauro montou uma cadeira confortável com travesseiros, e ela ficou ali, envolta em cobertas, observando cada detalhe como se desenhasse com os olhos. "Hoje é o dia", sussurrou. Arthur estava de pé diante do mural de nomes. Tocava cada palavra com a ponta dos dedos como se confirmasse que estavam ali. "Amanhã, isso aqui entra em diário oficial", disse. Daniel apareceu com o notebook. Transmissão ao vivo pronta. Todas as plataformas sincronizadas. Milhares de pessoas já aguardando. Mariana ligou direto de Brasília. "Estamos entrando agora. O relator vai falar primeiro. Depois vem o seu vídeo e, se Lia topar, ela encerra." Arthur olhou para Lia. Ela estava em silêncio, com os olhos fixos no desenho de uma casa flutuante que havia feito horas antes. "Tá tudo bem se você não quiser", ele disse. Ela respondeu: "É só que eu não gosto de palco. Mas gosto quando escutam." "Então fala do seu jeito." "No vídeo? Ou escrevendo? Ou só ficando?" "Ou só ficando", repetiu Arthur. Às 9h55 começou a sessão. A transmissão foi assistida em mais de 12 países. O relator discursou por 4 minutos destacando o impacto social da Casa da Lia e os avanços estruturais que o projeto representava. Mariana falou como mulher, cidadã e neta de Cecília. "Esse projeto não é apenas uma lei, é o nome de crianças que não couberam em nenhum protocolo." Isadora apresentou dados e laudos. Depois o vídeo gravado por Arthur foi exibido. Ele falava do banco no parque, da primeira oração de Lia, do caderno, da perseguição e da escolha de continuar mesmo quando ninguém acreditava. Em seguida, Lia apareceu na imagem, segurando o caderno e lendo em voz baixa. "Essa casa não é feita de tijolo, é feita de nome, e se um nome é visto, ninguém é esquecido." A votação começou. Um a um, os votos apareciam no painel eletrônico. Sim, sim, sim. Ao final, 100% dos presentes votaram pela aprovação. O projeto foi aprovado por unanimidade. A Casa da Lia tornava-se o primeiro núcleo civil reconhecido por lei como espaço permanente de acolhimento e proteção. Houve aplausos dentro e fora do plenário. Na fundação, crianças correram para fora com cartazes. Camila gritou: "Virou nome de verdade!" Flor agarrou Mauro pelo pescoço. Rosa chorava encostada no muro. Rita segurava um botão de rosa de papel que havia feito com Cecília. Selma sorria de braços cruzados. Arthur caminhou até a varanda onde Cecília dormia tranquila. Ele se ajoelhou ao lado dela. "A senhora conseguiu." Ela não abriu os olhos, mas apertou sua mão levemente. À tarde, começaram a chegar mensagens de diferentes partes do mundo. ONGs internacionais queriam replicar o modelo.
Um grupo de tradutores ofereceu traduzir o caderno de Lia para outras línguas. Uma universidade pública propôs incluir a história da casa da Lia em um módulo sobre justiça social. Às 18 horas, Arthur recebeu um envelope do gabinete presidencial. Era um convite para a cerimônia de reconhecimento de honra civil. Ele mostrou para Lia. Quer ir? Ela respondeu. Posso levar o caderno? É dele que querem falar. Ao anoitecer, a rua foi tomada por velas. Pessoas acenderam pequenas luzes em frente à casa. Uma vela para cada nome do mural. Arthur permaneceu em silêncio, encostado no portão. Daniel perguntou. Você acha que a gente venceu? Arthur respondeu. Acho que a gente foi visto, que já é quase vitória. Mais tarde, na última página do caderno, Lia colou uma folha em branco. No centro escreveu: se um dia essa casa não existir mais, ela ainda vai existir onde alguém lembrar. E ao lado desenhou um homem sentado num banco, com uma menina ao lado segurando sua mão. Em cima, um balão com a frase: Posso orar por você, Senhor? Foi assim que tudo começou. E é assim que tudo ficou. Se você chegou até aqui, deixa um comentário contando o que achou. Sua opinião é muito importante para nós. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Cada like, comentário e compartilhamento nos ajuda a continuar criando conteúdos incríveis para vocês.